E aí pessoal, tudo bem? Gente, olha, o que eu vim falar hoje para vocês aí é quase que uma espécie de defesa representativa de classe, né? Por quê? Porque não é segredo para ninguém que a advocacia ao longo do tempo, né, já alguns anos para cá, ela vem perdendo força, né? Ela vem perdendo status, né? Ela vem perdendo prerrogativas, né? Eu me lembro ainda, criança, que quando se falava em um advogado, me vinha na cabeça uma figura austera, uma figura de autoridade, né? Porque a pessoa tinha respeito e tal, né? E depois, quando eu fui fazer um estágio, anos depois, na faculdade de Direito, ainda se conservava ainda, né? Eu acho que foi uma das últimas ainda que se conservava ainda aquela formalidade de tratar o advogado, né, nas repartições públicas, né? Não são todas, né? Não vamos generalizar, mas a maioria das delegacias, o advogado chega lá, nem parece que é advogado. Você chega lá de terno e gravata, se identifica, mostra a OAB e um dos inspetores aí, que normalmente é novo, que passou nesses últimos concursos aí, né? Não tem formalidade nenhuma. Chega e fala assim, o que você quer? Mas desse jeito mesmo, levanta a sobrancelha e faz assim, o que você quer? Aí normalmente o advogado quer cópias, né, para poder, hoje em dia não tem mais, mas quer que envie para ele ali, aonde o acesso ali, onde ele possa ter ali eletronicamente ali os autos ali do processo, né, pode ser um inquérito ou pode ser uma VPA, normalmente, e assim, o que eu tô falando, tem 22 anos de profissão e normalmente a coisa vem degringolando, entendeu? Tá num ponto que você está sendo tratado quase que como parte ali. Não tem mais aquela deferência ao advogado, né? E agora, para culminar, gente, veio agora, por exemplo, que vocês são internautas, vocês podem atestar isso mais do que eu. Vem agora o tal dos doutorismos. Dos doutorismos agora. Não sei se vocês repararam, que agora tudo virou doutor. Todo mundo virou doutor agora. Né? Essa geração Z, não vou culpar a geração Z não, porque não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver isso que eu ia falar, não. Isso não é da geração Z, não. Isso é de uma coisa de 10 anos para cá, 10, 15, 20 anos para cá. Todo mundo começou a colocar doutor, a sigla de doutor em tudo, né? Você vai num fisioterapeuta, é doutor. Você vai num nutricionista, é doutor. Você vai num psicólogo, é doutor. Você contrata um arquiteto, é doutor. Você contrata um engenheiro, é doutor. Você contrata um analista de dados, é doutor. Tem que te chamar de doutor. Você contrata um analista de estatístico, é doutor. Todo mundo virou doutor. Não quer dizer que eu estou fazendo questão de ser chamado de doutor, porque eu nem sou doutor. Porque tecnicamente, para quem não conhece, para quem não sabe, doutor só pode ser chamado de doutor. Quem é doutor é quem fez a graduação de doutorado, ou no estrangeiro ou aqui dentro, né, do país. Doutorado. Se faz um curso superior, depois faz a pós-graduação, faz um mestrado e depois se faz o doutorado, que é o último ali, a última graduação acadêmica que uma pessoa pode chegar. Então a pessoa é aquela pessoa que pode encher a boca para falar, eu sou doutor, é aquela que fez o doutorado, entendeu? De qualquer profissão de nível superior, entendeu? Esse é o verdadeiro doutor. Eu não fiz doutorado, eu parei na pós-graduação. Eu sou pós-graduado, né? Mas por que as pessoas me chamam de doutor? Porque eu tenho, assim como médico, ou melhor dizendo, a advocacia, assim como a medicina,
ela tem uma tradição que vai completar 200 anos de que a sociedade se acostumou a chamar esses profissionais de doutores. E eu tive a curiosidade de perceber isso e de ir mais a fundo e fazer uma análise histórica sobre isso, do porquê. Por que o médico e o advogado são doutores e os outros profissionais liberais não têm essa sigla qualificatória, né? Aí eu fui fazer uma digressão histórica aí e verifiquei que há quase 200 anos atrás, mais precisamente no ano de 1887, ainda na época do Império, Dom Pedro I, ele foi meio que compelido a assinar um decreto, porque naquela época o que mantinha o Império, o que mantinha o luxo do Império, o que mantinha o Império economicamente, eram as famílias abastadas, as famílias possuidoras de grandes terras, os grandes latifundiários, né, que gastavam muito para mandar um filho para estudar na Suíça, para se formar médico, ou para se formar as duas profissões, há 200 anos atrás, as que tinham mais status, eram a medicina e a faculdade de Direito, que é uma das mais tradicionais do país, né? Se não for a mais tradicional. Então, se gastava muito essas famílias abastadas da época do Império para mandar um filho para fora para se fazer o doutorado, para quando ele voltar ter o prazer de ter o título de doutor, né? Daí as famílias ficavam tudo orgulhosas, falavam, meu filho é doutor e tal, né? Como isso começou a ficar muito caro com a crise, essas famílias abastadas e esses grandes latifundiários mantenedores do Império começaram a fazer pressão no Império para fazer o seguinte: eles se reuniram, vamos supor que hoje se fosse um sindicato dessas grandes famílias, né, ricas, abastadas, latifundiárias. Eles se reuniram e falaram assim, gente, não vamos mandar mais lá para fora, tá ficando muito caro para a gente aí. Vamos fazer o seguinte, vamos forçar o Império a dar o tratamento de doutor para médicos e advogados que se formarem aqui dentro, aqui do nosso país. Não precisa mais levar lá para a Suíça, lá para se formar lá fora, lá, porque tá ficando caro para a gente. Então é melhor que se forme aqui dentro e se dê o tratamento de doutor. E assim foi redigido, gente, o decreto em 1827. Dom Pedro I, logicamente, atendendo o lobby aí das famílias aí ricas, né, da época, assinou o decreto, conferindo o tratamento de doutor a médicos e advogados, né? Daí porque tem essa tradição, né? Ele vai fazer daqui a 5 anos, vai se fazer o bicentenário, quer dizer, 200 anos em que a sociedade se habituou a chamar médicos e advogados de doutores, ainda que eles não tivessem feito doutorados, o curso de doutorado. Só a faculdade de medicina e a faculdade de direito já era o bastante para ter o tratamento de doutor, não que eles eram doutores de fato, porque doutor de fato é quem fez, repito, é quem faz doutorado, são duas coisas distintas. Quem faz doutorado. Agora, quem tem o tratamento assegurado de ser chamado de doutor é o advogado e o médico. Pelo quê? Pelo aquilo que a gente se denomina chamar de tradição de costume. Quem começa a estudar direito, quando se depara, logo nas primeiras páginas, já vem assim, fontes do direito. E uma das fontes do direito, além da lei, é claro, que mais do que evidente, está entre o rol, o costume. O costume é fonte de direito.
Então, logicamente que esse decreto não vale mais nada, porque hoje nem pede mais tem, né? Isso foi revogado, aí teve aí a Constituição de 1891, me parece que depois de 1888, né, da questão da escravatura, teve a Constituição de 1891, que virou república, acabou com tudo, revogou os decretos, mas o costume ficou, o costume permaneceu, a tradição de se chamar advogados e médicos de doutores. Depois, em 1903, parece que foi estendido isso para dentistas. Por isso que desde criança eu tenho a memória de que médico, advogado e dentista tem necessariamente a sigla de doutor antes do nome, mas por questão de tradição, né? Uma questão de costume, né? Caso a pessoa, eu repito, caso a pessoa não tenha feito o doutorado, porque aí sim a pessoa é de fato doutor, né? Mas, gente, o que está acontecendo? Agora, com o dinamismo da vida moderna, tem profissional liberal para tudo quanto é lado agora. Eu citei aí alguns aí, né? Aí entra. Gente, tudo que você pode imaginar, existe uma diferença. Eu fiz um áudio, eu fiz um vídeo que não foi ainda, que eu não coloquei, e que eu explico a diferença de profissional liberal para prestador de serviço, tá? Que tem diferença. E as pessoas fazem confusão disso daí, entendeu? Então, o que me interessa mais é o profissional liberal, que ele anda colocando a sigla de doutor nesse agora com a internet. Eles fazem esses portfólios, né? Fazem esses portfólios, aí começa lá. Nutricionista fulano de tal, doutora, não sei o que, fisioterapeuta, não sei o que, doutor fulano de tal, aí começa assim, né? Farmacêutico, farmácia, não sei o que, responsável, doutora fulano de tal. Aí eu pergunto, doutor, mas do que, gente? Da onde que esse pessoal tira esses doutores, gente? Não é de questão de lei normativa, porque pessoa que é graduada em doutorado mesmo, não vai ficar fazendo anúncio na internet. Vocês vão convir comigo, né, gente? Para atrair clientela. Uma pessoa dessa é um cabeção da vida. Tá aí numa dessas agências aí, é cientista. Uma pessoa dessa é uma sumidade. Para chegar num doutorado, a pessoa tem que ser uma pessoa de uma inteligência assim, fora do comum, entendeu? Com certeza está trabalhando numa um grande laboratório, numa grande empresa exploradora de tecnologia, de pesquisa. Não vai estar fazendo um portfólio para ficar chamando clientela em internet, né? Então a gente já parte do pressuposto que esse doutor não é de doutorado. E ainda por cima coloca lá doutor lá para fisioterapia, para nutricionista, para farmácia, já vi até esteticista, gente, já vi colocar esteticista. Gente, se não tem doutorado, graduação, doutorado, cadê a tradição, gente? Não é questão de fazer, as pessoas podem achar que você está despeitado aí, mas não é despeito, é defesa de classe, é defesa da minha classe, entendeu? Porque nós ganhamos isso há 200 anos, existe ao nosso favor 200 anos de tradição para se colocar doutor antes do nome. E essas pessoas aí, de uma hora para outra, sem tradição nenhuma, muito menos graduação em doutorado, se arvoram no direito de achar que tem que colocar doutor, entendeu? Isso pode até pegar bem para pessoa assim mais simples, pessoa que não tem muito discernimento, chega lá, vê lá, doutora farmacêutica, não sei quem, doutor fisioterapeuta, não sei quem, doutor
psicólogo, até psicólogo não tem, gente. Tem muita gente que acha que tem, mas não tem. Psicólogo não tem a tradição. Tá? Psicólogo, para ser doutor, ela tem que fazer o doutorado, porque a tradição ela não tem. Ela não foi contemplada com o decreto lá do imperial, ou essa profissão. Tá? Então, gente, as pessoas colocam, o que eu estava falando, até assim, um nível mais raso ali de pessoas ali mais ali menos esclarecidas, podem causar uma boa impressão, achar, pô, é doutor, mas a pessoa que tem um médio esclarecimento para cima é de cair, é de dar risada, gente, é escárnio, é deboche. As pessoas que fazem isso não se dão conta, mas as pessoas acabam caindo no ridículo. Porque todo mundo, que eu falei, do mediano para cima, todo mundo sabe que essas profissões não têm a sigla de doutorado atrelada à profissão. E para que coloca lá? Meramente modismo, vaidade. Ou o que é pior, não é nem modismo nem vaidade, que é captar cliente achando que se colocar doutor vai cliente mais lá, a clientela vai aumentar. Quer dizer, ainda tem uma malandragem em cima disso tudo. Mas a grande maioria vai pela vaidade, gente, entendeu? E se esquece que acaba caindo numa esparrela, acaba caindo no ridículo, entendeu? Por quê? Qualquer um com, repito, médio discernimento acadêmico para cima, começa a rir, entendeu? É de dar risada. Eu mesmo já me peguei rindo, vendo esses portfólios, que eu fico pensando da onde que esse povo tirou esse doutorado, da onde? Para colocar na qualificação profissional deles, entendeu? Assim, no meu carimbo, para você ver, eu que tenho a tradição ao meu favor da minha profissão, que corre a favor da minha profissão, a tradição de 200 anos de ter o tratamento de doutor, eu não coloco doutor no carimbo, porque eu fico assim meio que constrangido, entendeu? Não é certo um constrangimento, mas eu prefiro ser chamado de advogado. Tá lá Fabiano Carlos do Amaral, embaixo advogado é minha OAB, pronto. E na minha porta tá lá Fabiano Carlos do Amaral, advogado, ponto. Entendeu? Agora a pessoa vai lá, me chama de advogado, é lógico. Por quê? Porque tem a tradição, né? A menos que tenha aqueles que se acham suprassumo do suprassol, né? Nossa, às vezes e outra entre os engenheiros lá. Engenheiro é danado para... Aí chega lá e fala assim, o Fabiano, se chama assim, assim mesmo, fala, o Fabiano. Aí eu falo, pois não. Assim, você não se importa de te chamar pelo nome não, né? Porque você sabe, né? Porque doutor é quem fez doutorado, né? Fala assim para mim. Aí eu falo, não, você está certo, tecnicamente é doutor quem faz doutorado, né? Você se importa de chamar de Fabiano? Eu falei, não, de forma alguma, não importo não, pode me chamar de Fabiano. Aí vai me chamando de Fabiano a entrevista inteira, né? E o contato inteiro durante a relação contratual. Na hora da audiência, quando entra na sala de audiência, aí quando fica tremendo igual vara verde lá, entendeu? Aí a macheza desaparece tudo, aí o conceito desaparece. Quando vai falar comigo, eu falo, doutor, ô doutor, cutuca comigo, cutuca, doutor, o que eu falo? Isso aí que tá falando aí é errado, que não sei o que. Doutor, você não vai falar isso não? Aí eu falei, você mudou agora, doutor? Aí o juiz vai falar com ele e a gente explica, tem que chamar de excelência. Aí essa pessoa que chega toda com a empáfia toda da tese de que só doutorado merece, quem fez doutorado merece ser chamado de doutor, chama o juiz de excelência, dá vontade de falar para ele, não, o nome dele é Luciano, o juiz, chama ele de Luciano, você não falou lá que só quem fez doutorado merece ser chamado de doutor? Então, ele tem o costume a favor dele, da carreira dele de magistratura, de ser chamado de excelência. Se você não respeita a tradição, se você não respeita o costume, chama ele de Luciano, que é o nome dele, para ver onde você vai parar.
Chama o promotor lá de Fernando, chama a defensora pública de Renata, lá, para você ver onde que vai parar. Aí a pessoa vai parar lá na delegacia, lá, entendeu? E não sabe por quê. Se acha que é sabido demais e que não respeita a tradição. Não respeita a tradição, o juiz pode entender aquilo ali que é uma falta de respeito e dar um desacato e vai parar lá na delegacia, lá tá registrando lá BO lá. Tá, gente? Mas abstraindo isso daí, esse fato, a questão do doutorismo, né? Desse boom do doutorismo. Se for abrir para todo mundo, eu falei para você, eu não faço questão. Se tiver uma lei que o estatuto de cada profissão preveja lá a nomenclatura de doutor, né? Se abrir para todo mundo, né? Mesmo aqueles que não foram contemplados na época do Império, já carregam a tradição de ser doutores, se abrir para todo mundo, então você tem que chamar também aqueles prestadores de serviço, Por que não? Né? Vamos chamar então o doutor personal trainer para dar aula, né? Vamos chamar então o doutor coaching, né? Que agora é a moda na internet, agora tem coach para todo mundo, ele pode se reivindicar a nomenclatura de coaching para ele, então. Depois você vai abrir, se for abrir para todo mundo, conforme está acontecendo, se for abrir para todo mundo, então chama o coach de doutor também. Gente, vocês não têm ideia, porque vocês não têm ideia de como isso é estapafúrdio, porque é uma coisa que, assim, não tem base, não tem porque veio de 15 anos para cá, nunca se usou chamar psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico de doutor, nunca se usou isso, nem engenheiro, nunca se usou arquiteto, nunca se usou. Por que agora está tendo agora esse doutorismo todo aí, pessoas fazendo, né, uma questão danada lá, colocando, assinando laudo, assinando tudo como doutor? Fui fazer, todo mundo nem é de segredo para ninguém, que eu quebrei o braço há 6 meses atrás, eu fui no fisioterapeuta lá e falei para ele, o doutor Ricardo, que é ortopedista, me indicou o senhor, tratei ele por senhor, o fisioterapeuta, né, já é de mais idade assim, mais idade em termos, né, na minha idade mais ou menos. E me indicou o senhor e vim aqui ver quantas sessões e tá. Aí ele foi fazer, eu vou fazer a análise, tá? Eu sou o doutor, não vou falar o nome dele para não expor, falou assim, eu sou o doutor fulano de tal, que não sei o que, quer dizer, ele mesmo já se qualificou como doutor. Aí eu já fiquei assim, pronto, agora fisioterapeuta, agora virou doutor também, né? Aí daqui a pouquinho, essa pessoa que tem uma piscina lá, tem que chamar lá o doutor limpador de piscina também lá porque vai abrir se abrir, tem que abrir para todo mundo, gente. Se não respeita mais graduação e nem tradição, então abre para todo mundo, né? E isso, a pessoa que é médico e a pessoa que é advogado, não pode ficar achando ruim o que eu estou falando, não, porque isso aí nada mais que eu estou fazendo é defendendo a minha classe. Porque quando eu escolhi direito almejando o título de doutor. Por causa de quê? De clientela, entendeu? E eu estudei 5 anos, fiz a pós-graduação de Direito, sabendo que o direito carrega essa sigla, esse símbolo de tratamento. Agora, por que a pessoa que faz outro curso qualquer, que não tem tradição nenhuma, né, atrelada à profissão, tem que se da noite para o dia autodenominar doutor e fazer portfólio, né, de doutor e jogar na internet, entendeu? Para os mais simples ali começarem a achar que tem algum valor isso daí, entendeu? E começarem
uma pretensa aumento de demanda do serviço deles, né? Eu acho isso um absurdo, entendeu? Você quer ser doutor? Vai fazer um doutorado. Vai fazer um doutorado aí de não sei o que. Então quer ter o tratamento de doutor? Vai fazer medicina ou direito. Simples assim. É simples. Agora, o que você não pode é fazer qualquer outra profissão além dessas aí e começar a colocar doutor, gente. Entendeu? Porque isso daí é uma forma de você se destacar, é um destaque na sociedade, é um status, é um direito, eu ia falar direito legal, que é uma redundância, mas é uma forma legal de você captar cliente, vindo da tradição, sabendo que você é doutor. Agora a pessoa vai lá, faz fisioterapia, faz fisioterapia, qualquer outra que tem, aí sei lá, farmácia, faz psicologia e coloca doutor também, entendeu? Para angariar pacientes, clientelas. Não acho justo, entendeu? Escolhesse outra profissão quando entrou, então, entendeu? Por quê? Não tem base, eu falei, não tem base, não se sustenta. Tá bom, gente? Aqueles que estiverem espantados, não se espantem, porque isso que eu estou fazendo é uma defesa de classe, que você, um pretenso advogado, um pretenso médico, tem que defender também. Por quê? Porque se banalizar o seu título, entendeu? Se mais banalizar, ainda mais para advogado, que vem perdendo muita prerrogativa, vem perdendo muito prestígio ao longo dos tempos. Se banalizar o título que você carrega na frente do seu nome, daqui a pouquinho ninguém está te respeitando. A verdade é essa. Ninguém está já não respeitam algumas repartições públicas, já não respeitam, mesmo com esse tal DR aí que as pessoas que tanto causa polêmica aí. Se o DR for para todo mundo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai começar a levar na cara. E vai ser bem feito, porque não faz defesa de classe. Tá certo, gente? Então vocês me desculpem aí o destempero, né? Mas é fruto de o que eu estou falando, estou defendendo a minha classe, né? E espero que vocês aí que estejam fazendo direito, ou que são advogados, ou que vão fazer medicina, ou que são médicos, espalhem isso daí, viralizem, entendeu? Para as pessoas se conscientizarem. Não podemos banalizar esse instituto. Esse DR faz muita diferença, não pode cair na esparrela, entendeu? Não pode, igual conforme eles querem fazer, não pode cair na esparrela. Passem a lutar pelos seus direitos e os direitos da sua classe. Quanto mais vocês lutarem, mais forte as suas classes permanecerão. Tá certo, gente? Então, acreditando que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas aí, muitas pessoas que estão pretendendo fazer essas profissões aí, eu deixo esse recado aí, tá certo? Mais uma vez, me perdoe o destempero, mas é a pura verdade que eu falei. Não retiro nada e reafirmo tudo, tá ok? Um beijo, um abraço no coração.